Já queria pedir a vocês para estarem abrindo as Bíblias em Juízes. Eu costumo dizer que a palavra, quando é bem conhecida, né? Eu digo é bem conhecida e é mesmo, e nos alegra porque se ela é conhecida é porque nós lemos a Bíblia, né? Glória a Deus por isso. Amém? Juízes 6. Nós vamos estar lendo a partir do verso 11. Do 11 ao 16. E após a leitura, eu queria que vocês permanecessem com as Bíblias abertas para nós estarmos meditando nesses versículos. Amém? Vamos ler? Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Até aqui, glória a Deus, porque nós sabemos, como já foi dito aqui nesta noite, que tudo pertence ao Senhor, né? E aqui nessa leitura que nós fizemos, nós damos início a partir do verso 11, mas quando nós lemos desde o início do capítulo 6, nós vemos que se trata aqui do povo de Israel, que estava ali na opressão, né? Sofrendo opressões com os midianitas, estavam nas mãos dos midianitas, porque mais uma vez o povo de Israel foi desobediente ao Senhor. E o Senhor assim os entregou, né, nas mãos dos midianitas. E foi assim essa luta, esse sufoco deles por 7 anos. Então, o texto nos diz que os israelitas, o povo de Israel, estavam vivendo uma opressão tão grande, estavam amedrontados, que eles começaram a fazer para eles covas, cavernas, né, creio que para se refugiarem, se esconderem, né? Porque diz o texto também que esse povo, quando eles plantavam, quando eles semeavam, vinham ali os midianitas, os amalequitas, e levavam tudo que eles plantavam, né? E deixavam o povo de Israel totalmente sem sustento, né? Levavam tudo. Então o povo de Israel mais uma vez clama ao Senhor. E mais uma vez a glória de Deus, a misericórdia de Deus é manifestada no meio do seu povo. Porque o Senhor mais uma vez ouviu o clamor e decide também mais uma vez levantar um homem para ir ajudar esse povo, para salvar esse povo, né? E esse homem foi Gideão. E foi exatamente daqui, do ponto que nós começamos, a partir do 11, que já fala aqui que veio ali o anjo do Senhor, né? Até Gideão, ele sentou-se ali, debaixo de um carvalho. Eu creio que ele ficou observando Gideão, né? E diz que o anjo chegou até ele e disse:
né? O Senhor é contigo, homem valente, né? O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse exatamente isso. Então, Gideão, certa vez, igreja, eu vou dividir algo aqui com vocês. Eu ouvi uma pregação a respeito desse texto, que a pessoa que estava pregando se dirigiu, tratou Gideão, essa atitude de Gideão, como uma atitude covarde. E eu estava ali escutando aquela pregação e eu não entendia, e eu fiquei assim, né, estarrecida. Eu digo, meu Deus, como assim? Porque cada vez que eu leio esse texto, o Senhor me mostra Gideão exatamente como o anjo relata. Um homem valente, né? Um homem valoroso, eu não sei como está na tua Bíblia, né? Um homem que estava, como diz o próprio texto, ele estava ali malhando o seu trigo para o pôr a salvo dos midianitas, né? Então, o próprio anjo vem e diz, o Senhor é contigo, homem valente, né? Como é que a gente vai ver este homem como um homem covarde? Um homem que estava ali defendendo, enquanto os israelitas estavam com medo, em covas, ele estava defendendo o que era seu. E eu gosto de dizer, eu gosto de relatar aqui, até o pastor citou aqui, que ele usou como estratégia, ele usou um ponto estratégico, né? Ele foi estratégico. Por quê? Eu digo isso porque Gideão não estava a céu aberto, não estava no lugar apropriado de malhar o trigo. Gideão estava no lagar onde se prensava uvas. Isso foi estratégia, isso foi sabedoria de Gideão, né? Quem iria pensar, eu vou ali no lagar porque Gideão vai estar lá malhando o seu trigo, né? Então era só um homem que estava ali guiado realmente por Deus para ter uma estratégia dessa, né? Então eu vejo Gideão exatamente assim, valente, valoroso, defendendo o que é seu e usando ponto estratégico, né? Eu não sei como tem sido a tua luta até agora, o que você tem enfrentado e a forma que você está enfrentando. Eu não sei. Eu sei da minha luta, né? Eu sei como eu estou. Mas eu quero dizer para você, seja sensível à voz de Deus. Porque às vezes nós estamos insistindo em algo e está sempre dando na mesma coisa, a mesma tecla. E às vezes Deus está dizendo, olha, eu estou te dando uma estratégia, você vai ter que mudar isso aí. E às vezes a gente não estamos sensíveis e não damos ouvidos à voz de Deus, por isso estamos há tanto tempo ali, na mesma situação. Então dê ouvido, e quando ouvir a voz de Deus, faça como Davi fez, obedeça, né, aquilo que o Senhor nos manda. Então, aqui, quando o anjo se dirigiu a Gideão, Gideão respondeu ao anjo, mas fazendo-lhe uma pergunta. Vejamos no verso 13, o que Gideão disse, né? Na verdade, ele perguntou. Ele disse assim, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, né, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Né? Então Gideão estava aqui, estava vendo ali aquela situação, mas não estava vendo a mão de Deus, não estava, né, vendo o agir de Deus. Ele estava ali relatando que Deus os abandonou, por isso eles estavam naquela situação, né? E muitas vezes, né, nós estamos nessa situação. Essa situação não foi só com Gideão. Quantas vezes nós achamos que porque estamos em um momento difícil, em uma dificuldade, nós estamos sozinhos e Deus nos abandonou. Quantas vezes nós não questionamos a Deus, mas Senhor, e a tua promessa? Mas Senhor, né, o que aconteceu? O Senhor não me ouve, há tanto tempo eu oro e não tenho escutado resposta nenhuma. Nós fazemos isso muitas vezes, porque nós pensamos, igreja, que o fato de nós estarmos numa luta, numa dificuldade, né, Deus nos abandonou. Ou então nós pensamos muitas vezes, eu já vi muito crente dizer, que foi chamado para vencer, que não aceita, né, dificuldade, que não aceita problemas. E nós achamos que por estarmos com Deus, né,
significa não ter problemas. E nós sabemos que isso não é verdade. Né? Lembra daqueles discípulos no barco? Aqueles discípulos estavam com Jesus no barco. Mas aqueles discípulos se viram ali, se depararam com uma grande tempestade. Que veio, né, assolando ali aquele barco. E eles se apavoraram. Né? Então, Jesus mesmo no barco, mas veio aquela tempestade. Então, não significa você estar nessa luta, você não está sozinho. Deus está presente, a mão do Senhor está sobre você. Ele tem agido o tempo todo. É porque muitas vezes nós fazemos assim, como Gideão fez, né? E enxergamos que está tão grande o problema e nós passamos a não enxergar Deus, porque nos deixamos amedrontar. Mas tenha visão, né? Creia na promessa de Deus. Se Ele diz que está com você, Ele está com você. Ele não mente, né? E Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém? Então Gideão estava dessa forma, fez essa pergunta, né? Aqui no verso 14, diz assim, ó. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse, olha o que ele disse. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Mais uma vez, né, antes ele estava totalmente desanimado, não vendo Deus na situação. E agora ele tipo se vitimiza, né? Ele quer dar desculpas a Deus. Nós também fazemos muito isso. E Deus já conhece a tua estrutura. Quando Ele nos chamou, Ele já sabia. Né? Ele nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe. Então Ele já sabia. Às vezes nós queremos dar desculpas a Deus. Eu não vou porque eu não sei. E nós não sabemos. Nós sabemos que nós somos dependentes dEle. Isso nós sabemos. Né? Então quando o Senhor disse assim, vai nessa tua força, Ele não quis dizer, eu sei que tu é forte, eu sei que tu pode, eu sei que tu vai vencer. Ele diz assim, se dispõe porque eu estou te enviando. Se dispõe porque eu vou te enviar e eu te faço vencer. Né? Então é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos envia, é Ele que vai conosco. Por isso que nós temos que confiar nessa promessa, ter a confiança de que Deus vence as nossas pelejas. Aí aqui, o Senhor diz, olha o 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Né? Então ele aqui calou a Gideão, né? Ele disse, olha, tu vai e vai vencer, porque eu sou contigo. Eu estou te chamando, eu estou te enviando e eu vou contigo, eu sou contigo. É por isso que tu vai vencer, né? Eu estava lembrando aqui, quando ele disse assim, eu sou o menor da casa do meu pai. Muitas vezes a gente quer apresentar isso a Deus. Deus sabe que a gente é pequeno, somos pequenos. Mas Deus não nos escolhe por nós sermos capazes. Ele nos chama para nos capacitar. Né? Lembra que aconteceu algo parecido lá na casa de Jessé? O Senhor enviou o profeta para escolher um rei. E o próprio Jessé também, né, não fez muito caso do pequenininho lá. Quando Samuel disse que queria ali um rei, um filho dele para ser rei, ele pensou logo nos grandalhões, nos bonitões, com aparência de rei, né? Até o próprio Samuel também quis ali se confundir, achando que um daqueles seria o escolhido. Mas Deus disse, ei Samuel, tu está vendo o exterior, eu estou vendo o coração deles. Não é o coração deles que eu quero, não. Eu quero o coração daquele pequenininho, que está lá no campo, pastoreando umas ovelhinhas. É esse coração que eu quero, é esse que eu escolhi. Então não dê desculpas ao Senhor, porque o Senhor sabe que eu e você somos pequenos. Mas Ele chama porque é Ele que se responsabiliza. Então o Senhor aqui, Ele fechou com chave de ouro, dizendo, tu vai vencer porque eu estou contigo.
Então você vai vencer porque é o Senhor que está contigo. É o Senhor que te capacita. Se você se dispor, então pode acreditar que é o Senhor que está te usando para vencer. E as lutas que você tem, as lutas, as batalhas, os confrontos que nós temos nas nossas vidas, nós não vencemos porque somos fortes, nós vencemos porque temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. É Ele que vence as nossas pelejas. Então não desanime, né? Porque se nós for olhar para nós mesmos, a gente desanima porque nós não podemos. Mas se nós olharmos para o Senhor, então nós sabemos que teremos vitória, porque Ele é o Deus forte, poderoso e que está ao nosso lado. Ele não nos abandona. Então descanse no Senhor. Tome posse do que Deus tem para você nesta noite, porque eu recebi do Senhor nesta noite, aleluia. Eu não vou sair daqui com as minhas mãos vazias, porque o Senhor, Ele falou comigo. O Senhor falou comigo desde o início da semana com essa palavra. Eu tinha preparado outra palavra lá no Novo Testamento, mas o Senhor me fez voltar para essa palavra aqui. Ele falou comigo, Ele tratou comigo a semana toda falando exatamente sobre estratégia. Deus é tremendo. Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe o que estamos passando. Ele sabe as nossas lutas. Entregue na mão dEle, descanse, porque é Ele que vence a minha e a tua peleja. Lembre-se, você não está sozinho. Você está em lutas, mas não está lutando sozinho. Deus está lutando com você. Eu fiz uma aplicação, eu queria que Romário soltasse ali para a gente estar lendo junto, porque foi o que o Senhor falou ao meu coração. E diz assim, ó: a presença de problemas não significa a ausência de Deus. Como também estarmos na presença de Deus não significa que estamos isentos de problemas. Muito pelo contrário. São nas lutas que vemos o agir de Deus. Quando nossos olhos estão em Deus, então temos a força e a coragem para enfrentarmos as dificuldades e vencer qualquer problema. Amém? Que Deus nos abençoe.